Senhor a todos, é uma alegria novamente estar aqui com vocês gravando a aula hoje da lição de Escola Bíblica Dominical, a lição de adolescentes, a lição número 2, que fala o tema aqui, a expansão da igreja. Eu queria já agradecer a todos vocês que têm assistido os vídeos, que têm curtido, que têm dado seu like e têm ajudado a divulgar o canal Juninho Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais. E hoje nós estamos até aqui de rosa para lembrar o dia aí, Outubro Rosa, que é um dia importantíssimo e todo ano tem. Para quê? Que fala sobre a prevenção do câncer de mama, que fala sobre campanha e a importância da mamografia, a importância dos cuidados que precisam ter, as mulheres precisam ter, tá? Então Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. A lição nossa hoje, em cima da hora, no sábado à tarde, eu pretendia gravar antes, mas só hoje eu consegui essa lição aqui, para que eu pudesse, tá difícil acesso de conseguir lição, mas eu consegui hoje uma lição para estar no meu computador até aqui, para que eu pudesse estar com vocês comentando essa lição, que fala da expansão da igreja, e ele cita o destaque aqui, diz assim: vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Embora a lição ele vai falar dentro de Atos dos Apóstolos, que é um livro tremendo, é um livro maravilhoso, mas aqui ele cita Marcos aqui, esse evangelho de Marcos, em anunciar o evangelho, para que a igreja ela venha crescer, para que ela venha ter uma expansão. E essa expansão, vale dizer que ela não parou, ela continua em expansão, continua, e isso depende de nós fazermos a nossa parte. O Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que age, é ele que faz, mas nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é evangelizar, falar do Senhor Jesus, falar do evangelho dele, falar das boas novas de salvação, que é esse evangelho maravilhoso. A lição começa dizendo assim: a igreja primitiva, em seu nascedouro, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e como vimos na aula passada, eu não passei a aula para vocês na aula passada, mas vocês têm acompanhado outros que têm passado, e como vimos na aula passada, era uma comunidade pura em caráter, avivada espiritualmente, dotada de uma fé poderosa, cheia de amor e ousadia. Então, o ponto principal dessa igreja aqui que surgiu é essa fé poderosa, é esse crer, esse acreditar, esse avivamento espiritual, que lá na lição juvenis estamos falando sobre avivamento, fala a respeito dessa fé poderosa, fala do amor e da ousadia. Essa ousadia, aquele que tem fé é ousado, tem ousadia, porque tem fé, ele é ousado, ele crê, ele acredita. E aqui fala dessa fé poderosa, fala do amor e do caráter puro daquela comunidade. Então, a igreja lá, em Atos dos Apóstolos, nós observamos que é uma igreja que, na verdade, ela consegue, essa igreja, consegue demonstrar o agir do Espírito Santo dentro da comunidade ali. Porque quem age, até a lição fala de Atos dos Apóstolos, mas na verdade são atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo age ali. Ali havia comunhão entre os irmãos, ali havia caráter, um bom caráter entre eles, e ali eles se preocupavam uns com os outros. Claro que no meio disso, de uma igreja também, com certeza você iria encontrar pessoas que apenas se preocupavam em status, apenas se preocupavam em cargos, apenas se preocupavam. Claro que você vai encontrar em todo tempo, só que a igreja ali, ela demonstrava um número maior de pessoas, quando você vai ver, da ação do Espírito Santo ali, da ação do Senhor. Então havia realmente o amor ali, realmente ocorria o fato de um ajudar o outro. Hoje nós temos visto em todos os lugares aí do mundo, em tantas coisas acontecendo, que você vê que realmente estão longe desse evangelho, desse verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus, que é o amor, que é a comunhão. Sempre que falo em comunhão, eu lembro do Salmo 133, ó quão bom enquanto suave que os irmãos vivem em união. Sempre que fala de amor, eu lembro em 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor verdadeiro ali, que não tem fingimento.
A igreja de Atos dos Apóstolos era essa igreja que dividia, essa igreja que amava, essa igreja que sofria, essa igreja que havia esse amor ágape, que é o amor incondicional, é o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus por nós, que deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Esse amor que hoje em dia falta. Claro que eu preciso falar sobre isso, preciso comentar, nós estamos falando sobre igreja, desse amor, mas eu preciso falar no sentido que é o que fala a lição, mas muitas vezes aqueles mesmos que falam do amor, aqueles que falam desse amor ágape, são os primeiros a dividir, são os primeiros a não ter amor, são os primeiros a não ter caráter verdadeiro, são os primeiros a não ter compaixão, são os primeiros a dividir, a causar, os que reclamam, a maioria das vezes são os primeiros a estarem fazendo a coisa errada, por incrível que pareça. É por isso que muitas vezes alguns, quando ouve alguém postar no Face, nas redes sociais, reclamando de igreja, muitas pessoas não dão muito valor porque estão vendo ou olhando, porque esses que falam são os que fazem errado. A maioria dos que falam são os que fazem errado. Claro que nós temos que comentar que está dentro da lição, como eu disse aqui. Mas aqui ele diz aqui, mas havia um pequeno defeito que foi sanado em pouco tempo. Faltava-lhe o zelo missionário. Como bem analisa o historiador Jesse Lehman Hubbard, você não sabe quem é? A igreja que nasceu no dia de Pentecostes permaneceu durante bom tempo em seu território de origem, quando devia ter saído para outras terras e outros povos. Para sair, foi necessário o surgimento de severa perseguição. Então, aqui ele vai falar da perseguição. É claro que alguém pega texto isolado também e fala, não temos que permanecer entre as quatro paredes para não obedecer seus dirigentes, para não obedecer seus líderes. Colocam contextos, e na verdade a igreja ela precisa trabalhar juntas, dentro e fora. Trazidos de pessoas de fora, ajudar e também sair para fora. Então a igreja ela precisa dessa forma. Vamos ver o que diz o tópico aqui. A perseguição levou a igreja primitiva à obra missionária. Olha aqui, essa perseguição que levou a igreja primitiva a espalhar-se pelas nações vizinhas e, consequentemente, dedicar-se à obra missionária está registrada em Atos capítulo 8. Vamos ver o que a Bíblia diz lá? Diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão. E todos... Deixa eu ler aqui, me perdi um pouquinho. Diz a Bíblia que devido à primeira onda de perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, houve uma dispersão. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões de Judéia e de Samaria. Olha o que teve que ocorrer aqui. Desculpa às vezes o barulho, passa muito carro aqui onde eu moro. Tem uma avenida bem na minha frente, que daí passa um monte de carro. Tá, mas aqui diz aqui que precisou acontecer uma perseguição. Então, olha o que nós vemos diante do fato que aconteceu naquela época. Precisar ocorrer uma perseguição para a crentaiada se mexer. Ou melhor, o povo se mexer. Os discípulos ali, os apóstolos permaneceram, mas os discípulos deles, tiveram que fugir. Cidades vizinhas, falar do evangelho de Jesus. Às vezes, toda ação tem uma reação e às vezes precisa de uma perseguição para que o povo possa se mexer. Aconteceu esse fato aí que nós estamos desde o ano, praticamente o ano todo, se fechar em casa, não é quarentena, é outro nome, mas se fechar em casa, esse distanciamento social, tal, ocorreu e a primeira impressão que tinha no início era... Vai acontecer isso, o povo vai ficar sedento, com sede de ir para a igreja, logo começar a liberar. E nós vimos que quando abriram as portas da igreja, o que aconteceu? Os primeiros a falarem na rede social que tô com saudade da igreja, tô com isso, não apareceram. Então, você pode observar, querendo espiar. Desculpa aí, ao vivo eu não faço edição por causa do corre-corre. Ao vivo, mas vamos lá. Os primeiros, o que aconteceu com eles? Não aconteceu, não apareceram. Então, o que nós vemos? Às vezes a perseguição ela precisa ocorrer.
precisa estreitar mesmo, precisa haver um aperto mesmo para alguns voltarem. E infelizmente hoje nós vemos aí que muitos precisam retornar, muitos se afastaram. Isso que eu converso com vários líderes e vários pastores em vários lugares, não só aqui na nossa cidade, mas quando a gente conversa, troca ideia, é geral isso. Vamos ver o que diz aqui. Como resultado da perseguição nasceu a obra missionária. Então você vai ver lá em Atos capítulo 8, já vou bem à frente, e você vai observar que ali houve a expansão da igreja, mas eu não vou ler o que diz ali no capítulo 8, porque antes ele vai citar ali sobre Estevão, que foi a morte que ocorreu. Ali ele vai citar várias passagens de Atos dos Apóstolos. Aqui, várias passagens indicando. Vamos ver o que diz mais à frente. Ainda hoje, às vezes, Deus permite que determinados males nos sobrevenham, para que despertemos de nosso sono espiritual e cumpramos a sua vontade para as nossas vidas. Aí ele diz que a severa perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão espalhou os crentes em todas as direções. Então houve aí um corre-corre, e aqui diz que o evangelho se espalha por Samaria. E o comentarista da lição ele diz que no capítulo 8 vemos que a primeira cidade a ser alcançada pela mensagem do evangelho após a dispersão da igreja primitiva foi Samaria. Ali o diácono Filipe, que era cheio do Espírito Santo, foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando muitas vidas para Cristo. E nós vemos esse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos lá, vamos ter aqui no capítulo 8 mesmo. Vemos ali no capítulo de número 8, Filipe, considerado ali o primeiro evangelista, que diz até o texto da expansão da igreja. E é bem interessante aqui que o texto aqui, vamos um pouquinho além, para vocês verem o que ele vai dizer. Filipe e o eunuco etíope, que ele vai e prega e fala a respeito ali do livro de Isaías. Ele apresenta para aquele eunuco. E aí ele pede e quer aprender um pouco mais, e ele ensina sobre o batismo. E aí a pergunta é: o que me impede para que eu então aceite esse evangelho, aceite a Jesus? E pararam num local, e ali ele foi batizado nas águas. Então você observa o evangelho de Jesus enquanto corria, enquanto fugia, sendo evangelizado. E Filipe vai evangelizando. Diz aqui que após foi usado poderosamente por Deus como evangelista, ganhando tal. E daí os apóstolos Pedro e João foram enviados de Jerusalém a Samaria para ver a grande obra que Deus realizara lá, por intermédio de Filipe. E aí eles viram o poder de Deus ali, eles viram vidas transformadas, vidas sendo tocadas, vidas sendo libertas. Esse é o evangelho de Jesus. E aí diz que o evangelho chega a Damasco. Vemos que o evangelho já havia chegado a Damasco, foi a caminho de Damasco que Saulo, ou Paulo, ele foi tocado, ele conheceu, ele teve um encontro com Jesus ali, e a partir dali, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir dali ele vai e começa a pregar o evangelho também. Todos estavam com medo dele, pelo fato que ele era perseguidor, ele perseguia. Mas ali aconteceu uma mudança na vida dele, e ele passou a ser perseguido também, mas passou a divulgar o evangelho do encontro que ele teve com Jesus. E aí nós observamos algo que nos dias de hoje, pessoas que não tiveram encontro e não têm, estão dentro de igrejas, mas não tiveram encontro com Jesus de maneira nenhuma. Falta amor, falta tudo. E não tiveram esse encontro com Jesus. Precisa haver o encontro, precisa ocorrer esse encontro para que haja mudança. Evangelho de Cesareia. O Evangelho de Cristo alcançou também Cesareia devido à dispersão. Podemos ver isso em Atos 8:40, com Filipe indo a Cesareia em sua viagem missionária, especialmente em Atos capítulo de número 10. Ali eu acho interessante que houve a conversão do centurião Cornélio. Capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver lá para o capítulo 10. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali esse encontro com o centurião. Esse encontro, e ali ele pôde
observar. Pedro teve ele teve um sonho, né, para chegar até ali, mas Pedro entendeu que o Senhor não fazia acepção de pessoas para gentios ou judeus. Mas e ali ele fala também que o que contaminava o homem não era o que ele comia, mas o que saía da boca para fora. E também ele observava que ali poderia ser, essas pessoas estavam sendo chamadas também para o evangelho. Então você vai observar ali, vamos ver o que ele diz aqui na lição para mim comentar. Os irmãos de Jerusalém receberam de bom grado a notícia, glorificando a Deus. Qual que era a notícia? Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo. Imagine, o centurião Cornélio, aqui, romano aqui, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E aí eles entenderam que o Senhor não fazia acepção de pessoas. Até então, os primeiros cristãos que eram judeus, diz aqui, hebreus, gregos ou prosélitos, como vimos na aula passada, pensavam que para algum gentil tornar-se cristão era preciso primeiro converter-se ao judaísmo, depois converter-se a Cristo. Porém, o que aconteceu em Cesareia mostrou ao contrário. O evangelho também é para os não-judeus. Então, essa é a grande surpresa, o grande aprendizado que eles tiveram ali. Diz assim, os poucos cristãos que pensavam o contrário eram chamados judaizantes, ou os da circuncisão. A circuncisão, até comenta aqui que era um rito necessário para o gentio tornar-se prosélito do judaísmo. O que seria esse prosélito do judaísmo? Não seria o judaísmo mesmo de nascimento, então ele seria um prosélito. Ele aí passaria a ser judeu pelo fato da circuncisão que tinha que ocorrer na vida deles. E aí diz que o Concílio de Jerusalém, onde o assunto é novamente discutido, a decisão orientada pelo Espírito Santo refletia que Jesus ensinara antes. O Evangelho é para todos, qualquer povo, raça ou nação. O Evangelho é para todos. Mas nós vivemos tempos também que as pessoas que estão dentro da igreja, uma grande maioria, acredita que não é o Evangelho para aqueles que estão com a vida totalmente torta lá fora, e o Senhor, na verdade, quer abraçar a todos. Atos 11:19, ele fala agora que Antioquia, Fenícia e Chipre. Vemos os cristãos dispersados, evangelizando os judeus da Antioquia, Fenícia e Chipre. A igreja de Antioquia cresceu tanto que tudo indica que tornou maior que Jerusalém. E ali que foram os crentes pela primeira vez chamados de cristãos. Foi em Antioquia. Imagine que honra. Foi a igreja de Antioquia a primeira a enviar oficialmente missionários. Se os primeiros missionários foram forçosamente devido à perseguição que foi imposta, né? As de Antioquia não, foram enviados diretamente por orientação do Espírito Santo. Então ali houve, aqui diz que os primeiros missionários oficiais foram Saulo, que é o Paulo, Barnabé, acompanhados ali por João Marcos, o qual escreveu o Evangelho de Marcos, Atos 13, versículo de número 5. Né? Então é isso. Continuando aqui a lição, o que ele diz assim? Continuando, vamos lá. Estou mexendo a lição aqui. Depois ele tem o subsídio aqui teológico. Após o subsídio teológico, ele vem com o final aqui. Exemplo do apóstolo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Suas 13 viagens de evangelização pelo Império Romano, relatados no livro de Atos, são um registro poderoso da expansão do Evangelho de Cristo nas primeiras décadas da existência da igreja. Basta lembrar-se de que pouco mais de 50 anos a igreja primitiva se estabeleceu em quase todos os países do Império Romano, do rio Eufrates ao rio até o Tigre, desde o Mar Negro até o Nilo. No Egito, essa é uma prova de que Deus pode fazer por meio de seus filhos, mesmo diante de mais intensas dificuldades, que o Evangelho cresça, expanda. Então, é isso que ocorre. Pessoal, eu acho que é só isso mesmo a lição. Eu vi que aqui terminou, achei que tinha mais um pouquinho, mas esse é o final da lição. Eu queria agradecer a você que assistiu essa aula, mas vamos ver uma coisa aqui, que mais que ele tem aqui. Ele fala do exemplo do apóstolo, mas é isso mesmo. A consagração dos primeiros missionários foi precedida por jejum e oração, do mesmo modo que o jejum e oração preparam a igreja para ouvir a ordem do Espírito Santo, assim também o jejum e oração foram empregados na hora do envio. Então, eu e você temos aí responsabilidades em nossas mãos, de falar de Jesus, de falar do Evangelho,
de falar do amor do Senhor, nós temos essa responsabilidade e que o Senhor venha te abençoar aí, que você venha fazer essa obra maravilhosa que o Espírito Santo colocou na sua mão, assim como colocou na minha mão também para estar fazendo. Tá bom, pessoal? Curta o vídeo, ajuda a divulgar, porque está em cima da hora, a escola dominical já é amanhã, mas aí nós já estamos com a lição, consegui também a lição de jovens hoje, e aí na de jovens eu não estarei gravando hoje, mas já a número 3, se Deus permitir, já estaremos gravando também. Da lição juvenis, é uma lição antiga que eu gravei e vale a pena assistir lá assim, tá? Sobre avivamento, tá bom? Um abraço, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e continue aí nos ajudando em oração, que Deus vai nos abençoar também, tá bom? Paz do Senhor, até. Um grande abraço. Ah, esqueci também. Agradecer a cada um. Hoje, tem que registrar esse vídeo. Hoje, faz 3 anos que estou à frente de uma igreja, dirigindo a igreja lá da Assembleia de Deus do bairro São Jorge. Então, um abraço para todos aqueles do bairro São Jorge que já são inscritos no canal, que assistem minhas aulas também e que têm me ajudado aí nessa caminhada, que é muito legal. Difícil, mas é muito legal. Um abraço, Deus abençoe, paz do Senhor, até.